mais uma mensagem do Momento Maná do Céu com Raniele Oliveira. Nosso tema de hoje é A honra é para quem sabe honrar. Esther capítulo 6, versículo 6 diz: E entrando Ramã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Olha só a pretensão de Ramã. Ele queria ser honrado pelo rei. Mas no coração do rei, essa honra não era para Ramã, era para Mardoqueu. A palavra do Senhor diz que o rei, em uma noite, estava angustiado, sem sono, e ele pede para que os homens buscassem, o livro ali das memórias das crônicas, para poder ler para ele, para que ele pudesse dormir. E a palavra do Senhor diz que eles leram e estava escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de uma conspiração que estavam planejando contra a vida do rei. E ele denunciou essa conspiração. Então essa atitude salvou a vida do rei. Quando ele escuta isso, ele pergunta: o que é que foi feito para honrar Mardoqueu? E os homens dizem: nada foi feito. Então ele procura, fazer algo para honrar Mardoqueu por aquele ato. Olha só que a honra é para aqueles que honram. Mardoqueu, ao ficar sabendo daquela notícia, qual foi a primeira coisa? Denunciar aquela conspiração para salvar a vida do rei. Ele honrou a vida do rei e, consequentemente, depois, ele foi honrado. Então, o rei manda perguntar quem estava no pátio, E os guardas falam: olha, o Ramã está no pátio. E aí o rei chama ele para que ele pudesse falar o que se poderia fazer para honrar o homem cujo coração do rei agradava dele. E ele vai e pensa no seu coração, o que se fará um homem, o que se fará o rei, para agradar alguém, mais que a mim. Ele estava indignado porque no coração dele ele queria ser honrado. E aí ele fala, olha só o que ele diz: traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei se costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue e veste o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem cujo coração do rei agrada. Olha só, ele Ramã dá uma ideia para o rei. Olha, pega as vestes reais, pega a coroa, pega o cavalo, e vai desfilar com esse homem na rua, para que ele se sinta honrado em estar usando as vestimentas do rei, para estar caracterizado como um rei. E olha só, o rei manda, pega então tudo isso, chama Mardoqueu, veste ele e faz exatamente do jeito que você disse, sem tirar uma vírgula, Ramã. E Ramã obedece. Olha só, Ramã tomou a veste e o cavalo, vestiu Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Olha só o que aconteceu depois. Depois disso, Mardoqueu ele voltou para a porta do rei, ou seja, ele voltou a trabalhar. E Ramã se retirou correndo da sua casa, angustiado. Olha só, sabe o que é interessante? Ramã queria ser honrado no lugar de Mardoqueu, mas a honra não era para ele, porque o rei queria valorizar aquele homem que um dia salvou a sua vida. Mardoqueu poderia ser um homem soberbo, poderia dizer assim: eu salvei o rei, denunciei uma conspiração que salvou a sua vida, então agora o rei vai ter que comer na minha mão. Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Nós não precisamos buscar a honra, porque quando nós honramos as pessoas, honramos a Deus, Ele nos honra.
sem precisar fazer nada. Ele vai promover circunstâncias para te honrar, assim como ele fez com Mardoqueu. Simplesmente um dia, o rei não consegue dormir, o rei está angustiado e ele manda buscar o livro da lei das crônicas. E naquele livro estava escrito o que Mardoqueu havia feito. Assim será com a sua vida. Quando você menos esperar, o Senhor vai criar circunstâncias para que você seja honrado. Não somente honre ao Senhor, honre os seus pastores, honre as pessoas que caminham e te inspiram a buscar e ser cada dia uma pessoa melhor. Honre a sua família, honre o seu esposo, honre os seus filhos, sem esperar nada em troca. Mardoqueu não esperou nada em troca, ele simplesmente honrou. E quando chegou a hora certa, ele foi honrado. E Ramã foi humilhado. Assim será também com seus inimigos. Ramã havia preparado até uma forca para enforcar Mardoqueu. Mas eu quero dizer para você que nada prospera nos caminhos daqueles que esperam, confiam na misericórdia do Senhor. Aqueles que fazem a vontade de Deus são honrados, são guardados e protegidos. E assim será com a sua vida. Por mais que intentem contra a sua vida, por mais que queiram aquilo que é para você, na hora certa o Senhor te exaltará. Tão somente continue honrando a Deus com o seu coração, a sua adoração, a sua fé e a sua obediência, e contemple o melhor de Deus para a sua vida. Feche os seus olhos, quero orar por você. Espírito Santo de Deus, obrigada por essa palavra. Visita esse homem e essa mulher onde eles estiverem. Que a sua glória e a sua paz, que excede todo o entendimento, possa penetrar em cada coração, trazendo a revelação dessa palavra. Senhor, que eles possam aprender a honrar. Que eles possam, Pai amado, a te honrar e a descansar, sem esperar nada em troca. Porque o Senhor, Pai Santo, não nos exige, Pai amado, nada, apenas que nós o adoremos em espírito e em verdade. E assim também devemos esperar em Ti, sem, Pai amado, esperar nada em troca, simplesmente te adorar pelo que o Senhor é, por tudo que o Senhor está fazendo. Que Deus te abençoe, faça resplandecer sobre você a sua gloriosa luz e que a presença dele incendeie o seu coração. Fique na paz, em nome de Jesus.